E Deus está dizendo para você, você tem raiz. Deus está dizendo para você, você tem raízes profundas. Você tem raízes profundas e elas não deixarão você cair. Essas raízes profundas, elas são o teu alicerce para você estar de pé. Essas raízes profundas, a qual anos e anos você vem por anos e anos crescendo ela dentro de você. Essas raízes profundas, a quais anos e anos ela vem crescendo, são elas que estão te deixando de pé até hoje. Você pode dizer assim, ó, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor esteve comigo e Ele continuará. Até aqui o Senhor esteve com você e Ele continuará. Glória a Deus. Eu tinha preparado uma mensagem essa noite, mas quando chegou ali atrás, o Espírito Santo, Deus falou assim, não vai ser essa palavra, vai ser outra totalmente diferente do que estava planejado para pregar, um estudo totalmente diferente daquilo que eu tinha preparado, mas quem quer falar é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Quem quer trazer uma mensagem não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Você crê? O Senhor mandou, o Senhor ministrou no meu coração uma mensagem com o seguinte tema: o seu chamado. Deus lhe chamou. Você tem um chamado. Deus lhe chamou. E você tem que reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Você pode glorificar? Reconheça o chamado de Deus na sua vida. Abra a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Chama as crianças para o pastor estar fazendo oração, amém? O pastor está fazendo oração pelas crianças. Glória a Deus. Eita Jesus, futuro do Evangelho. Olha aqui o futuro do Evangelho. Soberano Deus e eterno Pai, que não seja minha mão sobre esta criança, mas seja tua mão poderosa, guardando, protegendo, livrando de toda ação do mal. Pai, livrando de todo mal, livrando de toda enfermidade, Senhor, eu repreendo agora, que do alto da cabeça à planta dos pés, de cada vida dessa, Senhor, seja agora restaurada, estabelecida, curada, liberta de todo mal. Pai, na autoridade do teu nome, abençoa essas crianças, meu Pai. Aqui, Senhor, é o futuro do teu Evangelho. Abençoa essa bebê, ela riu, viu? Na autoridade do nome, ela concordou. Na autoridade está no nome de Jesus. É que eu te peço, te agradeço quem está aqui, que diga assim, seja. Aplauda o Senhor. Pequenino, vamos para a escolinha e aí o maior senta aí para ouvir a palavra. Bem na frente, que é para ouvir mais alto. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quem abriu, dá uma glória a Deus? Na sua cabeça, vamos fazer uma oração em referência à palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, Deus, nós colocamos mais uma noite na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Deus, de estar ministrando a Tua palavra, Senhor, trazendo aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir, mas que o Senhor precisa falar com cada um. Que a partir desse momento, Senhor, o Senhor possa, meu Deus, falar através da minha vida, Senhor, que não seja eu, não seja o homem a falar, mas o Espírito Santo de Deus. Repreende, Senhor, tudo aquilo que veio para atrapalhar essa mensagem, esse culto. Coloca um anjo, Senhor, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que veio para atrapalhar. Na autoridade do nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Você que crê, amém? Amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Você tem que reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. E isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Você pode glorificar? Você pode glorificar? Vamos ver só o versículo 8. Ó. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Você pode glorificar? Essa passagem ela é bastante conhecida, né? Mas essa passagem aqui, irmão, ela retrata exatamente o momento em que Jesus vai olhar para Simão, Pedro, o antigo Simão. Ele vai olhar para ele e ele vai dizer, e vai ter ali o chamado de Pedro. Ele vai ali fazer o chamado na vida de Simão. E da mesma forma que Jesus fez com Simão Pedro, Jesus faz com cada um de nós. Você pode glorificar? Jesus estava pregando, tem até um louvor do Samuel Mariano que fala depois do culto. Por muito tempo eu não entendia depois do culto, mas aqui é porque Jesus estava fazendo o culto. É porque Jesus estava reunindo a multidão para poder falar. Então, Jesus vai olhar e a multidão estava apertando Jesus, e ele vai olhar e vai ver um barco, e ele vai dizer: aquele barco eu vou entrar. E ele chama e pede para com que Pedro entre no barco de Pedro e pede para que Pedro se afaste um pouco, para ele poder pregar para a multidão. E Pedro obedece à voz de Jesus. Eu fico imaginando, irmão, Pedro simplesmente obedecendo a voz daquele homem que provavelmente ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar. Somente obedece a voz daquele homem e se afasta ali um pouco. E Jesus entra no barco de Pedro, começa a pregar para a multidão. E da mesma forma, Jesus ele faz a nossa vida. Ele olha para cada um de nós e ele diz assim: olha, eu vou entrar naquele barco. Eu escolhi aquela pessoa para me servir. Eu escolhi aquele para me servir. Se você está aqui essa noite é porque você tem um chamado de Deus na sua vida. Se você está aqui essa noite é porque um dia Deus olhou para você e disse assim: eu quero ela. Um dia Deus olhou para você e disse: eu quero ele. E Pedro era um simples pescador. Pecador e pescador. Era simplesmente um homem que tinha passado a noite toda tentando pescar. Era simplesmente um homem que passava a noite toda tentando pescar. Pedro já sabia o local aonde ele iria pegar bastante peixe. Então Pedro todas as noites ia para o mesmo local, junto com os outros pescadores. E naquele local ele pescava grande quantidade de peixe. Todas as noites ele já sabia o local. Só que, irmão, naquela noite anterior, Pedro tinha ido junto com seus companheiros e nada tinha pescado. Pedro tinha ido junto com seus companheiros e nada tinha dado certo. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e você já tenha vindo de uns dias para cá, de momentos na sua vida que nada está dando certo. Talvez você chegou aqui essa noite e parece que planos foram frustrados na sua vida. Parece que de uns dias para cá nada está dando certo na sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite com planos financeiros que você planejou por toda a vida e parece que não está dando certo. Mas Jesus ele entra na situação. A diferença é que Jesus chegou mesmo quando a noite não deu certo, mesmo quando o dia não deu certo, mesmo quando os planos não estão dando certo. A gente tem que entender que Jesus está pertinho, que Jesus está querendo entrar num barco, que Jesus está querendo entrar no nosso barco, que Jesus está querendo fazer a diferença na nossa vida. Você pode glorificar? Jesus tinha um chamado na vida de Pedro. Jesus tem um chamado na sua vida. Por mais que você esteja pensando: mas irmão, não deu certo, irmão, não está dando certo. Eu aceitei Jesus já está com 1 ano. Eu aceitei Jesus com 2, 3, 4, 5 anos. Eu aceitei Jesus faz muito tempo, mas eu não estou conseguindo, não está dando certo. Mas Deus ele olha e fala assim: eu não quero saber do que não deu certo, mas a partir de agora obedece a minha palavra, porque eu estou no barco, eu estou contigo, as coisas vão começar a dar certo. Você pode glorificar?
Não importa se a noite toda você tentou pescar e não conseguiu. Não importa se a noite toda você tentou e não deu certo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele te diz essa noite: apenas obedeça a palavra do Senhor. Apenas obedeça a voz do Senhor. Ele está do teu lado, ele está contigo. Eu imagino a frustração de Pedro por não ter pescado nada. Eu imagino a frustração de Pedro ter chegado ali, não ter pescado nada, estava triste, não dormiu, porque ele passou a noite toda tentando pescar e não tinha dormido. E ele chega, já está indo para casa, e um homem vai chegar perto dele e vai dizer: ei, vem cá, traz o teu barco que eu vou entrar dentro. Ele não tinha nada estava dando certo para Pedro. Já tinha passado a noite acordado, já tinha passado a noite tentando pescar, e vem um homem qualquer, que eu não sei quem é, e vai pedir para entrar no meu barco. Jesus, ele faz assim, irmão. Ele nos pega no momento de frustração. Ele nos pega no momento que a gente mais está fragilizado. É no momento que a gente pensa que nós estamos todo quebrado ali. É no momento que a gente pensa que está fraco. É aí que nós estamos fortes. E Jesus vai chamar Pedro e vai dizer: eu quero entrar no teu barco. Eu quero entrar. A partir de agora eu vou entrar. E dali, naquele momento, Deus já estava decretando o chamado de Pedro. Deus já estava decretando tudo o que ia acontecer na vida de Pedro. E da mesma forma Deus faz com você. Quando Ele te chama, Ele já tem uma história linda para a tua vida. Quando Jesus te chama, Ele tem um chamado. O chamado que Ele tem na tua vida já está tudo escrito, já está tudo decretado, já está tudo dito como vai ser o teu futuro. Porque com Jesus é assim. E Ele vai chamar Pedro, Ele vai dizer: vem, eu quero entrar no teu barco. E aquele homem que não tinha pescado nada, estava tudo dando errado, agora tem que entrar num barco com um homem para pregar para uma multidão. O que é que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? Talvez você chegou uma vez na presença do Senhor, talvez você não lembre, mas no dia que você aceitou Jesus, antes de quando você conheceu a palavra de Deus, você chegou e você ficou pensando: o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Nada está dando certo na minha vida. Mas não é você. Não é você que escolhe, é Jesus que te escolhe. A Bíblia fala que lá no ventre da tua mãe, Jesus olhou e disse assim: você é meu. Lá no ventre da tua mãe, Jesus olhou e disse assim: você é minha. Então você tem um valor muito importante para Jesus. Você tem um valor muito importante para o nosso Deus. Você pode glorificar? Jesus já tinha escolhido Pedro. E ele disse: olha, eu vou entrar no teu barco. Eu imagino ali Pedro um pouco frustrado, porque a noite não deu certo. Eu imagino Pedro um pouco cansado, mas mesmo assim ele obedece à voz de Jesus. Só que o milagre na vida de Pedro ia acontecer exatamente depois do culto. O milagre na vida de Pedro ia acontecer exatamente depois que ele sentasse para ouvir Jesus falar. Você pode glorificar? Porque com Jesus é assim, irmão. Primeiro ele te chama. Depois você escuta a voz dele. Depois ele faz o milagre dele na tua vida. Você pode glorificar? Jesus, ele quando chama Pedro, ele entra no barco de Pedro, ele vai dizer assim: agora Pedro, tu vai ficar aí, eu vou ficar aqui, e tu vai ouvir eu pregar para o povo. Tu vai ouvir. Porque com Jesus, irmão, tem milagre, tem, mas vai ter milagre depois do culto. Vai ter milagre para aquele que vem para a presença de Deus. Vai ter milagre para aquele que escuta a voz do Senhor. Vai ter milagre para aquele que está ouvindo a palavra de Deus. Vai ter milagre para aquele que está ali ouvindo a voz do Senhor Jesus através do profeta. Vai ter milagre para aquele que está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Você pode glorificar? Por isso que o louvor diz: olha, depois do culto você vai ver. Depois do culto você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Depois de você ouvir a palavra do Senhor, você vai ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. Você pode glorificar? Jesus chama para que Pedro possa ouvir o culto a qual ele está fazendo para a multidão. E depois que o culto termina, Jesus continua dentro do barco de Pedro. Jesus não sai de dentro do barco dele. E eu fico imaginando ali Pedro talvez um pouco frustrado, porque não deu certo a noite, porque não deu certo a pescaria, porque não deu certo, ele está indo para casa sem nenhum peixe, ele está indo para casa sem nada. E mesmo assim ele vai ter que continuar com esse homem dentro do barco. Talvez depois de uma frustração você já pensou diversas vezes em pular desse barco. Talvez eu fico imaginando que depois dessas frustrações da sua vida, você tentou pular do barco.
Imagina que talvez depois de nada ter dado certo na tua vida, você pensou, é hoje que eu pulo desse barco. Talvez você pensou, é hoje que eu chuto tudo e vou me embora, é hoje que eu deixo o meu chamado, é hoje, mas não, irmão, é só o início do chamado de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco, Jesus está contigo, Jesus está contigo em todos os momentos. Talvez a noite não deu certo, mas o Senhor agora está no barco, o Senhor está no teu barco contigo, e Ele te diz o seguinte: olha, não precisa pular, não precisa desesperar, não, eu estou contigo, eu estou com você. Você tentou a noite toda, mas não deu certo. Você tentou tudo, mas não deu certo. Mas eu estou contigo. Eu estou no barco. Por mais que as frustrações estejam grandes, por mais que as perseguições estejam gigantes, por mais que tudo pareça estar dando errado, mas Deus está dizendo para você: eu estou contigo, eu estou no barco, eu estou contigo. Você não pode desistir, você não pode pular, porque você tem raízes profundas. Você não pode parar, você não pode retroceder. É só o início do teu chamado, é só o início do propósito que Deus tem na tua vida, é só o início daquilo que Deus preparou para você. Porque você está querendo parar, porque você está querendo desistir? Deus está no barco, Deus está contigo. Jesus estava sentado junto com Pedro, e ele estava ali com Pedro, e talvez Pedro frustrado, Pedro cansado, nada deu certo. Você chegou aqui essa noite cansado porque não está dando certo. Você chegou aqui essa noite frustrada. Você chegou aqui essa noite com o desejo de não vir mais para a casa do Senhor. Você chegou aqui essa noite com o desejo de dizer: é o meu último dia naquela igreja, é a minha última noite, eu vou parar, eu vou retroceder. Mas Deus está no barco, Deus está contigo. Não vai pular desse barco. É só o começo do teu chamado. É só o começo daquilo que eu tenho preparado para você. É só o começo daquilo que eu preparei para a tua vida. É só o começo daquilo que eu preparei para você. E Jesus vai pegar o barco de Pedro, e ele vai dizer assim: olha, acabou o culto. Ele vai chegar para Pedro, aqui no versículo 4, ó. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Você pode glorificar? Jesus pega, irmão, o barco de Pedro vazio. Jesus pega o barco de Pedro sem nenhum peixe. Mas com Jesus é assim, irmão, ó. Ele vai pegar vazio, mas ele vai entregar cheio. Mas com Jesus é assim, irmão. Ele vai pegar frustrado e vai entregar animado. Mas com Jesus é assim, irmão. Ele vai pegar o alcoólico e ele vai transformar em um servo do Senhor. Com Jesus é assim. Ele vai pegar um drogado e vai transformar em um ex-drogado. Ele vai pegar um presidiário e vai transformar no ex-presidiário. Jesus vai pegar aquele que vive na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, e ele vai pegar vazio, mas ele volta cheio. Você vai perceber que Deus, ele pega o barco de Pedro vazio, mas ele vai voltar cheio. Com Jesus é assim. Deus, ele pega vazio, mas ele enche. Talvez você esteja pensando: mas eu não sou de quem? Pedro vai dizer que não é ninguém também. Pedro vai dizer: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Pescador, um simples pescador. E aqui Jesus vai dizer: olha, Pedro, agora lança a rede sobre o mar. Mas Pedro, irmão, vai querer falar com Jesus: nós já pescamos a noite toda. Sabe o que é isso, irmão? É muitas vezes a dúvida querendo bater no teu coração. Quando o profeta fala alguma coisa, quando o homem de Deus fala alguma coisa para você obedecer, a dúvida quer bater no teu coração, quer dizer para você que não. Mas Deus está dizendo: obedece. Simplesmente obedece o que eu estou falando. Eu tenho um chamado grande de Deus na sua vida. Eu tenho um chamado grande na sua vida. E Pedro fica ali: Senhor, mas a gente já pescou a noite toda, não deu certo. Senhor, nós já tentamos a noite toda. Senhor, nós já tentamos, nós já fizemos de tudo e não deu certo. Mas agora é o momento de dar certo. Agora é o momento que vai dar certo.
Se você está pensando que o ano de 2022 começou simplesmente com mais um ano, não, é o ano do chamado de Deus na sua vida. Se você está achando que é o ano de 2023, perdão, é simples ano, não, é um ano do chamado de Deus na sua vida. É o ano a qual Deus ele quer encher o barco. É o ano a qual Deus ele quer trazer fartura para a tua vida, para a tua casa, a qual as pessoas que estão ao teu redor vão ver o exagero das bênçãos. Vamos ver. Talvez você esteja pensando, mas irmão, eu não sou ninguém. Talvez você esteja pensando, irmão, mas eu não sou um simples. Eu sou um simples irmão. Eu sou um simples servo. Mas o Senhor, Ele quer o menor. Deus, Ele quer o menor. Deus, Ele quer aquele. Deus, Ele pega o Gideão para lutar. Aquele que acha que não é ninguém, aquele que é o menor da casa, aquele que é o mais simples, aquele que é mais humilde. O Senhor quer te usar. O Senhor quer trazer você para o chamado a qual Ele colocou na tua vida para você fazer a obra. O ano de 2023 é o ano a qual o chamado de Deus vai se cumprir para você. O ano de 2023 é o ano ao qual Deus vai te usar tremendamente. O ano de 2023 é o ano a qual o Senhor vai encher, o Senhor vai fazer prosperar, a qual o Senhor vai fazer transbordar a presença, a qual o Senhor vai fazer transbordar a prosperidade, a qual o Senhor vai fazer transbordar a unção dele na tua vida. Você tem que entender o seu chamado. Você tem que entender o seu chamado. Você tem que entender para que você foi chamado, por que você está aqui essa noite. Você tem que entender que você não é simplesmente um irmão ou uma irmã que vem para a casa do Senhor e se senta nessa cadeira para ouvir a palavra de Deus. Não, você é grande. Você é grande. Você é alguém especial para o Senhor Jesus. E Ele te diz isso essa noite. Você não é simplesmente mais um. Você é discípulo do Senhor. Você não é mais um, não. Você não é mais um pescador, não. Você é alguém que eu quero trazer para ganhar almas. Você é alguém que eu quero usar. Não desiste do teu chamado. Você sabe para que Deus te chamou. Você sabe para que você foi chamado. Talvez você esteja dizendo, irmão, mas eu fui machucado. Eu fui barrado. Eu não consegui chegar. Eu tentei. Mas Deus disse assim, olha, você tem raiz. Essas raízes elas são tão profundas que elas não vão deixar você desistir. Essas raízes são tão profundas que elas não vão deixar você parar. Abra sua Bíblia lá no livro de Jó 14. O Senhor tem um chamado lindo e grandioso nas nossas vidas. Para cada um de nós, o Senhor tem um chamado. Para cada um de nós, o Senhor tem um propósito. Para cada um de nós, o Senhor tem um cargo. Para cada um de nós, o Senhor tem algo especial. E talvez você esteja dizendo, irmão, mas eu fui chamado, mas eu fui barrado. Cortaram a árvore. Cortaram aquilo que eu tentei tanto fazer, tentaram, me barraram, eu não consegui, mas o Senhor Jesus ele vai dizer aqui em Jó, capítulo 14, no versículo 7. Jó 14, 7. Quem abriu, dá uma glória a Deus? Diz assim, ó. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem onde está, como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem um despertado do seu sono. Você pode glorificar? Você está dizendo assim, ó, ainda há esperança para a árvore cortada. O que é que isso significa, irmão? Você está aqui essa noite, você tem um chamado do Senhor para a sua vida. Você foi cortado, eu não sei porquê, eu não sei como. Mas aqui na presença do Senhor, flui rios de água viva.
Na casa do Senhor flui rios de água viva. E essas águas, quando ela encosta na raiz da árvore a qual foi cortada, ao cheiro das águas, essa árvore ela vai crescer novamente. Ao cheiro das águas, quando essa água encosta na raiz, quando essa água encosta nessa árvore, a árvore que foi um dia cortada por alguém, a árvore que foi um dia machucada por alguém, ela vai voltar a crescer e a dar frutos, ela vai voltar a crescer, a dar frutos e cumprir o seu chamado, a qual Deus chamou, a qual Deus designou. Se um dia você foi cortado, se um dia você se afastou, se um dia você pensou que não tem mais jeito, que não vai dar mais certo, que você não pode, que você não consegue, saiba que aqui essa noite, na presença do Senhor, flui rios de água viva, a qual vai fazer você voltar a crescer novamente, a qual vai fazer você voltar a dar frutos novamente, a qual vai fazer você voltar ao seu chamado e aquilo que Deus designou você fazer. Você pode ter sido cortado. Talvez alguém olhou para você e disse que você não iria dar certo. Talvez alguém olhou para você e disse que os seus planos não iriam dar certo. Talvez alguém olhou para você e disse que você não daria certo. Mas você tem que entender que você foi chamado pelo Senhor Jesus. Você tem que entender que quando Deus ele coloca um chamado na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele não vai fugir, ele não pode fugir, ele não tem para onde correr. Você veio aqui essa noite. A árvore que foi cortada vai voltar a viver. Sabe por quê? Porque você tem chamado. E você tem que entender o chamado que Deus colocou na sua vida. Se você foi cortado, se você foi barrado, você vai voltar essa noite a viver conforme o Senhor Jesus designou você viver. Você vai sair daqui essa noite com a chama no seu coração, dizendo assim: eu sei o meu propósito. Eu sei o que eu tenho que fazer na casa do Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer para ganhar o meu esposo. Eu sei o que eu tenho que fazer para ganhar a minha esposa. Eu sei o que eu tenho que fazer para ganhar os meus filhos. O seu chamado, Deus tem um chamado na tua vida. Voltando lá para a história de Pedro. Jesus vai dizer: olha, Pedro, lança a rede do mar. Pedro vai dizer: mas Senhor, nós tentamos a noite toda, não conseguimos. E agora Deus vai olhar para a cara de Pedro e vai dizer: Pedro, eu estou mandando você para obedecer. E Pedro: mas sobre a tua palavra nós lançaremos. Sobre a tua palavra, entenda isso, é tudo sobre a palavra do Senhor. É tudo sobre a palavra do Senhor. Tudo na tua vida é sobre a palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor falar, você tem que obedecer. Vai dizer: Senhor, segundo a tua palavra eu vou obedecer, eu só tenho que obedecer. E Pedro vai lançar a rede no mar. A Bíblia fala que vai vir tanto peixe, que o barco ao qual ele está vai beirar e a pique. Eles vão ter que chamar outro barco para que possa juntar todos os peixes. Possa juntar todos os peixes a qual Deus fez com que Pedro pescasse. Talvez Pedro pensou assim: olha, mas nós tentamos a noite toda, não deu certo. Mas Deus fala assim: Pedro, você tem que entender. Imagina Deus pensando: Pedro, você tem que entender que o dono do mar sou eu. Pedro, você tem que entender que o dono dos peixes sou eu. Pedro, você tem que entender que quem faz a rota que o peixe vai andar sou eu. Pedro, você tem que entender que se não deu certo, é eu que digo para dar certo. Pedro, você tem que entender que se a tempestade está grande, sou eu que acalmo a tempestade, sou eu que acalmo o mar. Por isso que você tem que entender que sem Jesus você não sobrevive. Até aquele momento a vida de Pedro era frustrada. Mas a partir daquele momento ele conheceu Jesus. Jesus entrou no barco. Ele obedeceu à voz de Jesus. E assim você tem que fazer. Você tem que entender que Deus é dono do tempo. Se não está dando certo, Deus é dono do tempo. Se não deu certo, Deus é dono do tempo. Se o mar está agitado, Deus é dono do mar. Se o vento está forte, Deus acalma a tempestade. É para Ele que você tem que recorrer. É a Ele que você tem que ir atrás. Você tem que entender que você tem um chamado. Você pode glorificar? E com Deus é assim, irmão. Deus ele pega o barco de Pedro vazio e volta com o barco cheio. Deus ele pega a sua vida vazia e volta cheio. E talvez você chegou frustrado, chegou triste. Talvez você chegou aqui com pensamentos negativos, achando talvez que fosse o último dia, a última noite,
que você estivesse aqui. Mas o Senhor Jesus, não precisa você abrir lá em Mateus 11, 28, Ele vai dizer: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você chegou aqui cansado, se você chegou aqui sobrecarregado, que nem talvez Pedro estivesse cansado, triste, por não ter dado certo, por ter uma vida, não sei, Deus Ele te diz assim: olha, vinde a mim. E Deus Ele não vai falar isso aqui, irmão, né, para quem não é crente também, mas é para quem é crente também, para quem está dentro da igreja e muitas das vezes está sobrecarregado, muitas das vezes está triste, muitas vezes com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, com coisas que não é para o crente ter na vida. O Senhor está dizendo assim: olha só, vinde a mim, se aproxima de mim, volta para mim, saiba que eu sou dono de todas as coisas, saiba que eu sei o teu chamado, eu sei o propósito que eu tenho na tua vida, eu sei de tudo na tua vida, eu sou dono de todas as coisas. Só vem a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Ele quer aliviar essa carga. O Senhor quer trocar o teu jugo pelo jugo dele, que é um fardo, pelo fardo que é um fardo leve. É leve. Se você está vivendo uma vida, você é cristão e está vivendo uma vida que não está dando certo, está tudo pesado, está muito pesado, ei, vinde a mim, você mesmo vem a mim, que eu vou tirar esse fardo da tua vida, que eu vou te dar um fardo leve. Se as coisas não estão dando certo na tua vida, vem para mim, que eu vou te dar um fardo leve. A partir dessa noite, se você está vazio, Deus Ele vai voltar contigo cheio. Se o ano de 2022 foi um ano vazio, foi um ano sem pesca, foi um ano fraco, 2023 é um ano a qual Deus vai entregar o barco cheio. O ano de 2023 é o ano que Deus quer entregar um barco cheio, um barco farto. Deus quer entregar um barco cheio, Deus quer entregar uma família na presença. Deus quer entregar o ano de 2023 o teu pai, a tua mãe na presença. Deus quer entregar o 2023 contigo e o teu esposo na presença. Deus quer entregar o ano de 2023 com os teus filhos, cada um na presença dele. Você só tem que entender o teu chamado. Você só tem que entender que você foi chamado. Você só tem que entender que você foi que nem Pedro, estava lá, nada dando certo, e a partir de agora Deus Ele entrou no barco e Ele vai voltar com um barco cheio. Você pode glorificar? Glória a Deus. Vamos receber o nosso pastor louvando a Jesus com salmo de palmas. Alguém pode pensar assim: é filho dele, ele falou tudo para ele. Você sabia que vai pregar aqui? Eu não converso com nenhum. Ele pega. Sabe por quê? Sabe quem falou com você? Deus, Espírito Santo, Jesus. Quem crê? Não desista. Não desista. Você é instrumento para ganhar sua família para Jesus. O sonho de todos nós é ver o pai, a mãe e os irmãos perto na presença de Deus. Agora o que a Bíblia diz? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Você se deleitou e Ele está começando a fazer aquilo que você quer. Amém? Amém. Ele é o idealizador de sonhos. Amém? Amém. José sonhou e aconteceu. Sonhe sua família toda na presença de Deus. Sonha com teu esposo na presença de Deus. Sonha com a tua esposa na presença de Deus. Sonha com teu namorado na presença de Deus, com a tua namorada. Sonha com toda a tua família na presença de Deus. Aí o barco enche, né, Mateus? Esse é o verdadeiro barco cheio, né? Amém? Jesus olhou para Pedro: Pedro, tu é pescador de peixe, mas a partir de hoje tu vai pescar almas. É a alegria do Senhor. Feche seus olhos que eu vou olhar para você aí mesmo. Soberano Deus, eterno Pai, na autoridade do teu nome eu te peço por cada vida que aqui coloca a planta do seu pé nessa noite. Meu Pai, nós temos de ti uma promessa, e eu creio que essa promessa vai se cumprir na minha vida e na vida de todos que estão aqui.
crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Não paga nada, é só crer. Não tem que pagar nada, porque o preço maior Jesus já pagou lá na cruz do Calvário por mim e por você. Sabe por que você está aqui hoje, nessa noite? Porque Ele morreu na cruz do Calvário, para que essa palavra tivesse poder de te convencer de vir para a presença dEle. Diga assim: Deus enviou o seu Filho amado. Diga: Ele enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nesta promessa e nesta profecia. Creia somente. Venha para a presença de Deus e deixe Ele operar. Eita Deus, o recado foi dado, a palavra se cumpriu. As confirmações da palavra se cumprindo. Deus enviou. Deus enviou. Quero ouvir. Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu. essa profecia. Diga, vai se cumprir a palavra. Diga, vai se cumprir a palavra na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio. Diga assim, eu creio que na minha casa, na minha família, nenhuma alma vai se perder, porque o Senhor está com a mão poderosa sobre ele, sobre ela e sobre todos. Aplauda ele. É só crer e receber. Paga nada, é de graça. Vou fazer uma ofertória agora, mas você vai fazer, você vai dizimar se for ou ofertar de livre espontânea.